Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Laura Cecília Braz e hoje eu estou aqui para ministrar para vocês a disciplina Liberdade Religiosa e Dignidade Animal, conflitualidades na contemporaneidade. Essa disciplina, ela vem para poder a gente justamente questionar, a gente fomentar aqui o debate sobre essa temática, né? Sobre tudo que envolve essa temática, que é considerada, inclusive, notadamente, quando a gente fala em sacrifício de animais, os rituais religiosos de matriz africana, como uma temática bem complexa. Há quem diga, inclusive, quem defenda que, em termos de temas envolvendo a causa animal, é sim a temática mais espinhosa que nós temos na atualidade. Eu sou doutora em Direito, o meu doutorado eu concluí na Universidade Federal da Bahia, né, ao fim do ano de 2021, e, inclusive, foi toda a trajetória, foi uma trajetória bastante cheia de sinuosidades, dada justamente essa problemática que, de fato, emerge desse assunto, porque toca o povo negro, toca o povo de santo, né? Toca os animalistas, e aí, dentre os animalistas, nós temos, inclusive, os que chamamos de abolicionistas, né? E o que são abolicionistas, professora? Justamente aqueles que defendem que animal não deve ser utilizado pelo homem em nada, né? Seja para produção, alimentação, experimentação, enfim, animal não humano não deve ser utilizado em nada. Então, feita essa abertura de cenário para tratarmos deste tema, eu chamo atenção para vocês, né, vocês aí futuros médicos e médicas veterinários, para justamente da onde vem, né, essa concepção de que o animal ele está à disposição do homem. Nós temos lá a teoria contratualista clássica. Essa teoria, inclusive, tinha como um dos seus defensores Kant. Né? E por essa teoria, o que acontece? O que ela prega, né? Ela prega que os animais, né, eles são sim considerados coisas. E por que considerado coisas? E justamente se diferenciando aí do animal humano, né? De nós, seres humanos. O que eles apontam como diferenciação é justamente a razão, o fato de nós, seres humanos, né, sermos detentores da razão, né, nós estaríamos aí numa escala hierárquica acima dos animais, o que coloca os animais, né, colocaria os animais numa condição de subordinação humana, voltada aí à satisfação do desejo, dos anseios da humanidade. E aí, para vocês terem uma ideia, né, Kant, ele defendia, inclusive, que o homem ele deveria tratar bem os animais. E aí vocês podem pensar, se ele defendia que o homem tinha que tratar bem os animais, então significa que Kant pensava, né, queria o bem dos animais. Não. Na verdade, Kant entendia que aquele homem que trata bem um animal, ele tende a tratar bem também o seu semelhante. Então, percebam que até quando havia essa defesa de tratar bem os animais não humanos, era no sentido, né? Era em qual viés? Antropocêntrico, né? Era justamente aí partindo do pressuposto de que o que é que deve prevalecer? O interesse humano.
E aí, o que é que acontece? A nossa sociedade, né, a sociedade em si, ela tem os seus paradigmas, né, aqueles paradigmas reinantes, que são aquelas ditas verdades absolutas a cada tempo. Então, neste tempo, né, se começou a ter essa teoria, ela vigorou por séculos. Mas chegou-se um tempo em que a própria humanidade, né, parcelas, setores da sociedade, começaram a se questionar, começaram a se perguntar sobre, ou melhor, a questionar justamente sobre essa exploração animal. Porque o que é que nós temos aí? Um processo de coisificação animal. O animal visto como coisa mesmo. E aí, a gente pode até falar que, até mesmo de Brasil. Né? Aqui no Brasil, nós começamos a ter movimentos, né? Pessoas foram às ruas, questionar a exploração dos animais, tanto na produção, né, animais que são aí usados na experimentação, né, vocês enquanto estudantes, inclusive, de medicina veterinária, né, vocês utilizam cadáveres, né, de animais, vocês estudam a anatomia dos animais não humanos, então passou-se a questionar isso, né, mas até mesmo esse questionamento, em princípio, né, lá no seu princípio, esses questionamentos, eles também surgiram mais voltados voltada à questão econômica. Então, era mais aquelas pessoas que se beneficiam economicamente com a exploração de animais que começaram a se preocupar em termos de bem-estar para esses animais. Percebam que não era para uma não exploração, né? Era um viés econômico. E sendo viés econômico, o que é que nós vamos dizer? Também com o sentido de quê? Com qual natureza? Antropocêntrica. Né? Só que não só eles. Né? Nós tivemos aí a própria Edna Cardoso Dias, que é a pioneira do direito animal no Brasil. Edna Cardoso Dias é uma dessas pessoas que nós vamos ter ao tempo da Constituinte, né, que aí vai culminar na entrada, né, em vigor da nossa Constituição de 88. Então, começou, né, começaram esses debates, essas inquietações na sociedade. E aí, qual foi o resultado disso? Né? Qual foi o resultado desse clamor? Foi justamente a nossa Constituição de 88, ou seja, os constituintes, né, da nossa Constituição de 88, eles passaram a escutar esses clamores da sociedade e aí, o que, que a gente passou a ter? O artigo 225, né? Ele passou a ser previsto na nossa Constituição, que é um artigo totalmente voltado ao meio ambiente. E dentro do artigo 225, o que é que nós vamos ter? O parágrafo, né, primeiro, inciso sétimo, que é o que traz que crueldade, prática de crueldade contra os animais é considerada crime. Então, constitucionalmente, praticar crueldade contra os animais é crime no Brasil. E aí vocês percebem que, desta previsão, né, vários setores, né, foram aí, então, o quê? Tocados. Né? Foram aí, então, questionados no sentido de que, peraí, né? A gente explorava o animal, como a gente usa a expressão popular, à torta e à direita, né? Assim, quer dizer, como o homem bem queria, né? E nada nos acontecia. Então, agora vocês querem dizer que eu matar animal de qualquer jeito, isso é crime? Se configurada como crueldade, né? Se aquele ato, aquela prática for considerada crueldade contra os animais, contra aquele determinado animal, sim, é crime. Então, isso também vai chamar atenção, inclusive, porque o que é que vocês vão pensar? Peraí, se o ordenamento jurídico brasileiro, a partir de 1988, passou a prever
a prática de crueldade contra os animais como crime, então todos os outros diplomas, porque não sei se vocês sabem, mas a nossa Constituição Federal, ela é a mãe de todos os outros diplomas jurídicos. Né? Nós temos Código Civil, Código Penal, tributário, todos os outros, né? Todas as outras legislações, diplomas legais, elas devem respeitar primeiramente a Constituição. Então, em 2002, o que é que a gente vai ter? O novo Código Civil. Então, percebam que é posterior à Constituição. Mas, diferentemente do que a gente esperava, o legislador, ou melhor, os legisladores, né, responsáveis aí pelo nosso Código Civil de 2002, eles não observaram essa cláusula em qual sentido, ou melhor, esse dispositivo constitucional. Em qual sentido? Eles tornaram a prever os animais como bens. Lá no nosso Código Civil, o animal é considerado bem semovente. Então, coisa. Não é considerado pessoa. Que é outro questionamento que nós trazemos no âmbito dos estudos, pesquisas, discussões, né, jurisprudência, e inclusive temos aí projetos de lei que é no sentido de desconstruir essa ideia de que animal é coisa, e sim passando a reconhecer os animais como pessoas ou sujeitos de direitos. Né? E aí é importante a gente saber também, para a gente entender aqui, que como eu falei um pouco lá atrás, sobre a linha abolicionista, né, que, voltando a dizer, é a linha que defende que não podemos utilizar animais em nada, né? Em nenhum setor, em nenhuma prática, né? Em nenhum segmento. Nós temos também a linha benestarista, né? A abolicionista, ela é defendida por Thoreau, tá? E nós temos também a linha benestarista, que é de bem-estar animal, que tem aí encabeçando, né, essa linha de pensamento. Nós temos Peter Singer. Então, Peter Singer, inclusive, é bastante criticado negativamente pelos abolicionistas, porque na concepção dos abolicionistas, defender o bem-estar dos animais é você autorizar o homem a continuar matando os animais, só apenas, então, somente respeitando ali, digamos, conferindo-lhe uma morte que garanta uma morte indolor, uma morte sem sofrimento. E aí, daí justamente a crítica, né? Porque os abolicionistas, eles não querem que os animais sejam utilizados em nenhuma concepção, de nenhuma maneira, né? Peter Singer, ele também se autodefende, né? Que não é nesse sentido, ele não trouxe essa teoria no sentido que o homem pode utilizar os animais à vontade, ao seu belo prazer. Mas, quer queira, quer não, isso abre precedente. E vamos combinar que, em termos de uma sociedade que vive da exploração animal, não deixa de ser um belo passo evolutivo. Você garantir aos animais, tendo em vista que o nosso país e o mundo, em sua maioria, é carnívoro, né? Composto por carnívoro, é composto por pessoas que vivem de tudo que vem do animal, seja a parte de vestuário, alimentação, produção, enfim, em vários sentidos, né? A parte de cosméticos, a parte de experimentos científicos, né? Nós utilizamos demais os animais. Então, tem essa também, essa questão, né? Essa problemática aí envolvendo as diferentes linhas de pensamento em termos de direitos dos animais. E aí, a gente já adentrando na questão da liberdade religiosa, da dignidade animal, o que eu tenho a dizer para vocês? Que a partir do momento que a Constituição previu a crueldade contra os animais como uma prática criminosa, o que a gente entende? Que ali, o Constituinte de 88, ele reconheceu que os animais não humanos são detentores de dignidade. Né? Percebem? Então, por isso que nós
integrantes do movimento animalista, nós, brasileiro, nós entendemos que a nossa Constituição de 88, ela tem um caráter pós-humanista. Aí a gente pode dizer que a nossa Constituição, ela não é antropocêntrica? Não, a gente não tem como precisar isso. Né? A nossa Constituição, ela tem feições antropocêntricas, mas nesse ponto, inclusive, quando tem toda a defesa do meio ambiente, a gente pode dizer sim, que a nossa Constituição de 88, ela também tem feições biocêntricas. Como assim, professora? Antropocêntrica, como vocês sabem, o homem no centro do universo. Né? Biocêntrica, o que é que nós vamos ter? A vida no centro do universo. Então, todas as formas de vida, e não apenas a vida humana. Né? Então, percebo que isso é uma evolução. Isso é uma evolução. E aí, as religiões de matriz africana, que foram justamente objeto da minha tese de doutorado e de alguns artigos científicos que eu tenho, né, aí publicados, o sacrifício de animais nos rituais religiosos de matriz africana, ele foi palco, né, de um julgamento, né, no nosso Supremo Tribunal Federal, no STF, e oriundo lá do estado do Rio Grande do Sul. E todo esse julgamento, ele acabou gerando tantas diferenças de diferentes opiniões, né, tantos conflitos, porque justamente mexeu com o quê? Mexeu com o povo de santo, mexeu com as pessoas de religiões, né, adeptos das religiões matriz africanas, seja as mais conhecidas sendo Umbanda e Candomblé, sendo que o Candomblé é quem se vale, né, que tem ali dentro do seu panteão religioso o sacrifício de animais, o abate animalístico, como um dos seus cultos, né? A Umbanda, ela não se utiliza, né? Há autores, inclusive, que falam que a Umbanda utiliza o sacrifício de animais em alguns rituais, mas que são mais pontuais e raros. Né? O candomblé, sim, tanto que são religiões de conversão. Né? Então, é o tipo de religião que o próprio ato de iniciação, né? Perdão, não são religiões de conversão, são religiões de iniciação. Então, diferentemente da católica, da evangélica, você precisa passar por um ritual de iniciação. E esse ritual, inclusive, ele abrange o sacrifício de animais, né? A imolação, né, de animais. Inclusive, é um ato considerado sagrado, não só sagrado, como secreto. Então, não é qualquer pessoa que assiste a esse ritual, só as pessoas autorizadas pela própria religião que participam e assistem a esse ritual. Então, o que a gente percebe? Dessa problemática, desse assunto, surge o quê? Surge a necessidade de a gente entender justamente os direitos fundamentais que estão em conflito nessa temática. Que é o quê? O direito à liberdade religiosa, constitucionalmente previsto, é um direito fundamental, né? Como também, a partir do artigo que prevê a crueldade dos animais como crime, um comando proibitivo, nós temos também o que eu falei, o quê? Foi reconhecido o quê? A dignidade animal. Então, em outras palavras, foi reconhecido o direito à vida animal não humana. Então, é isso que nós vamos ter em conflito. Só que é preciso que vocês saibam que liberdade religiosa, ela é, digamos, o gênero. Ela abrange a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de culto. Né? Pela liberdade de crença, que a gente tem o direito de não ter crença nenhuma. Né? É pelo direito à liberdade de crença que eu sou católica, né? Que eu tenho o direito de professar a fé da religião católica. É pelo direito à liberdade de crença que eu posso simplesmente negar tudo que se diz de sagrado,
eu posso simplesmente não acreditar em nada. Então, esse direito fundamental, esse direito constitucionalmente previsto, assim entendem os doutrinadores que ele é um direito o quê? Absoluto. Ele não sofre limitações. Já o direito à liberdade de culto, que é justamente a prática, o exercício, né, da religião em termos práticos, ele vai sofrer limitação. Quem nos diz isso, inclusive, é o Daniel Braga Lourenço, que é um grande jurista, né, que nós temos aqui no movimento animalista brasileiro. Então, o Daniel Braga Lourenço vai dizer o quê? Que a liberdade de culto, além de outros doutrinadores, que ela sofre limitação. É justamente a partir daqui que a gente vai entender que, por exemplo, o ritual de magia negra. Nós sabemos que rituais de magia negra são proibidos. Eles são crimes, são considerados crimes. Então, praticar magia negra é praticar crime. Mas aí você pode dizer, mas aí liberdade de culto é um culto, né? Porque magia negra nem considerada religião né? Então, mas aí eu posso dizer então, se liberdade de culto fosse um direito ilimitado, absoluto, né, que não sofresse nenhuma restrição, então os rituais de magia negra também estariam autorizados. Eu poderia sacrificar humanos, inclusive. Né? Então, percebam como a liberdade de culto ela sofre restrição. Então, quando a gente tem dois direitos fundamentais em conflito, como é que a gente vai resolver isso aqui? Tem que ponderar. Né? A gente vai ponderar aí esses interesses, esses direitos fundamentais. Então, aqui a gente vai ter o direito à vida animal não humana em conflito com o direito à liberdade de culto. O culto do sacrifício de animais, ele realmente está em consonância com a Constituição de 88? Será que ele está em consonância? Será que vocês sabem qual é a prática que se utiliza nos rituais religiosos de matriz africana? É o ritual da degola. Enquanto estudantes de medicina veterinária, o que é que vocês entendem pela degola? É um ato ou não de crueldade contra os animais? Ou é um ato indolor? Né? A professora Carla Molento, vocês inclusive devem ler, né, seus escritos, devem se aprofundar nos estudos da professora Carla Molento. Ela nos diz, inclusive, que alguns animais, quando a gente aplica métodos modernos de insensibilização, alguns animais, no próprio ato, né, de insensibilização, alguns animais acabam indo a óbito. Então, percebam que não é simplesmente se propor um abate, né, um sacrifício, ou como eles falam, os adeptos das religiões de matriz africana, a sacralização animal, como um ato que seja aí indolor para o animal. E aí, essa temática, né, ela, como eu falei, foi se parar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque no estado do Rio Grande do Sul, uma lei, né, foi criada, e é a lei que prevê o Código de Proteção Animal, lá do estado do Rio Grande do Sul. E aí, essa lei, ela acabou prevendo que ela traz as condutas que são consideradas crueldade aí contra os animais, já em respeito à Constituição de 88. Só que aí, essa lei, ela acabou sendo alterada por uma outra lei. E no que constituiu essa alteração, né, que essa lei aí propôs? Em inserir no parágrafo único o artigo, era o artigo 2º da lei, inserir um parágrafo único que previsse que os rituais de sacrifício das religiões de matriz africana esses rituais não seriam considerados crueldades, ou seja, eles excetuaram, né? Eles previram como uma exceção os rituais religiosos de matriz africana, eles previram como uma exceção. E o que foi que isso causou? Né? Lógica, inclusive, essa lei que inseriu esse parágrafo único já foi uma lei que
se conseguiu através dos clamores do povo de Santo. E aí, o que foi que deu? Qual foi a reação a essa previsão desses rituais como exceção? A reação da bancada evangélica neopentecostal do estado do Rio Grande do Sul. Eles acabaram questionando e entendendo que, ao excepcionar os rituais religiosos de matriz africana, ali no que tange as práticas de crueldade contra os animais, eles entenderam que ali estava havendo o quê? Uma predileção, né? As religiões de matriz africana estavam sendo o quê? Privilegiadas ao serem excluídas daquele artigo, daquela regra legal. E aí, todo esse conflito, né? Isso acabou movimentando o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, esse processo de primeiro grau foi para segundo grau, até chegar efetivamente no STF. Né? E aí, no STF, o que é que nós tivemos? Né? A minha tese de doutorado, vocês posteriormente poderão ler, né, estudar a minha tese de doutorado, ela ainda não foi publicada, né, lá no repositório da UFBA, mas aí vocês poderão lê-la, estudá-la posteriormente, e lá vocês encontrarão, né, o estudo voto a voto. Eu estudei voto a voto, né, desse julgamento, e que o julgamento foi no sentido de quê? De declarar constitucional ou não a lei que culminou, né, nessa inserção do parágrafo único no artigo 2º da lei gaúcha anterior. E aí, o que é que nós tivemos? Como relator do julgamento, nós tivemos Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio foi pelo entendimento de que o sacrifício nessas religiões, de fato, deveria ser mantido, né? Não pode ser proibido pelo Estado. E só que ele trouxe uma contrapartida, que necessariamente o animal imolado, o animal sacrificado, ele deveria ser consumido. Se caso vocês não saibam, as divindades, né, as representações dessas religiões é quem determinam se se come ou não a carne daquele animal sacrificado, se se consome ou não. Então, percebam, se é a própria divindade quem determina, então o Estado, ele não pode dizer, né? Vocês têm que consumir. Obrigatoriamente vocês têm que consumir. E esse entendimento, inclusive, nós percebemos nos demais votos, ou seja, nos votos dos demais ministros do STF. Né? O ministro Fachin, Edson Fachin, ele foi justamente nesse sentido, de que não deveria se proibir, né? Ou seja, a lei gaúcha era constitucional, e o ministro entendeu que, com relação, né, ao consumo, não havia obrigatoriedade. Né? E aí, depois, nos outros votos, vocês vão percebendo, inclusive, o quê? Notadamente, eu chamo a atenção para o voto da ministra Carmen Lúcia e do ministro Alexandre Moraes. Eles vão realmente tratar dessa questão de que as religiões de matriz africana, elas sofrem preconceito justamente por serem religiões de negro, né? Assim como acontece com várias outras questões, né? Várias outras coisas que nós temos que são de origem do povo negro, de origem africana, e só pelo simples fato de serem de origem africana, sofrem preconceito. Por quê? Porque nós temos duas religiões no Brasil, né, que também praticam a imolação de animais, que também sacrificam animais, que são as religiões judaica e a religião muçulmana. O nosso país, ele importa bilhões, né, com a exportação de gado vivo para países muçulmanos. Brasil possui 53 contratos de exportação de gado vivo
né, para países muçulmanos. A mesma coisa acontece com a religião judaica. Eles também sacrificam animais. E com relação que aí nós temos na judaica, né, o kosher, ou kosher, como as duas formas podem se pronunciar, e nós temos o halal, que é da religião muçulmana. Inclusive, o nosso país, ele confere o selo halal. E aí eu lhes pergunto, existe algum processo judicial, existe alguma demanda judicial no nosso país que seja no sentido de proibir esses sacrifícios nessas outras duas religiões? Não. Não, meus alunos, minhas alunas. Nós não temos. Então, percebam que o cunho que foi no STF, essa demanda judicial, ela chega como recurso extraordinário, número 494601. E como eu falei, oriunda do Rio Grande do Sul. Então, percebam que quando a gente até estuda a origem dessa demanda judicial, ela tem uma conotação racista. Ela tem uma conotação de preconceito racial. Porque as outras religiões, notadamente a judaica, religião do povo branco, né, não temos nenhuma demanda judicial contra essas religiões. Não temos sequer movimentos de perseguição a essas religiões. Enquanto adeptos das religiões de matriz africana, só pelo fato de serem adeptos, são vítimas potencialmente, que potencialmente, em seu dia a dia, essas pessoas são vítimas de homicídio, de lesões corporais. Pessoas são atacadas na rua pelo simples fato de se vestirem como a sua religião prega. Como é que nós temos um país, estamos em 2022, e nós temos pessoas que morrem, que são assassinadas, que são agredidas física, verbalmente, pelo simples fato de serem umbandistas ou de serem candomblecistas. Então, percebam que mesmo participando, mesmo inserida no movimento animalista brasileiro, ao longo dos meus estudos, eu precisei, inclusive, visitar terreiros, eu precisei conversar com pais de santo, eu precisei mergulhar no universo do outro. Porque, enquanto católica, eu não podia, do meu lugar, eu simplesmente tratar de uma temática tão complexa, de uma temática tão relevante, espinhosa, a partir do meu lugarzinho, aqui, do meu universo. Eu tinha que mergulhar no universo do outro. E foi justamente nessas minhas andanças pelos terreiros, nessas minhas pesquisas de campo, que eu pude sentir, né? Eu pude ver, eu pude sentir e chegar à conclusão de que essas religiões, elas se configuram como um verdadeiro sentido de vida para a maioria dos seus adeptos. É impressionante como muitas pessoas encontram, isso mesmo, encontram um sentido de viver na profissão da sua fé. Tem mais. Alguns associam o direito animal a veganismo. Veganismo é uma filosofia de vida. Pessoas, inclusive, logicamente, existem estudos que comprovam que a criação de gado ela tem um impacto direto na nossa redução em termos de disponibilidade de água no mundo. Isso é um dos aspectos que estou trazendo. Fora os outros tantos impactos negativos que o consumo de carne animal provoca, acarreta. Mas a gente precisa deixar claro aqui que veganismo não é um princípio do direito animal. O professor Tagore Trajano, inclusive, no seu livro Direito Animal e Ensino Jurídico, ele traz o veganismo como um dos seus princípios, um dos princípios do direito animal. Mas ele mesmo já se pronunciou no sentido de que
não é uma filosofia de vida. Então, as pessoas associam direito animal a veganismo e associam direito animal à branquitude. Então, o direito animal, com relação a essa temática que foi tratada no STF e em outras instâncias, né, do Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, isso tudo contribuiu para que o direito animal fosse visto como um inimigo, recepcionado como um inimigo pelos adeptos das religiões de matriz africana. Né? E não é isso, né? Não é isso. O direito animal, ele prega o amor. É justamente a defesa da vida animal não humana, né, que o direito animal prega. Então, ele prega o amor, ele prega justamente a valorização, a manutenção da vida. Então, como o direito animal vai significar perseguição, vai significar ódio às religiões de matriz africana? De jeito nenhum. Então, nos meus estudos, né, aí a gente vai, a partir do princípio da igualdade, a gente percebe que outro resultado o STF não poderia oferecer. Porque qual foi o resultado desse julgamento no STF? Reconhecimento da constitucionalidade da lei gaúcha, os rituais de sacrifício animal típicos das religiões de matriz africana, como exceção àquilo que o Código de Proteção Animal, de Bem-Estar Animal do Estado do Rio Grande do Sul, previa e prevê como práticas de crueldade contra os animais. E aí eu lhes digo, acerta o STF, porque enquanto nós tivermos pessoas, nós tivemos brasileiros e brasileiras morrendo, perdendo a vida pelo simples fato de professar uma fé, a defesa dos direitos dos animais configurar-se-á como um grande desafio, mas um grande desafio. Então, não dá para quem se propõe, né, seja ativista da causa animal, seja pesquisador, seja advogado, né, todos aí que se inserem no movimento animalista brasileiro. A gente não tem como, né, nós não temos como fechar os olhos para aquelas mazelas que atingem a parcela humana do mundo. Né? A gente não pode fechar os olhos para isso. E depois eu até deixo aqui para vocês, né, os interessados curiosos, para vocês assistirem, porque esse julgamento ele tá, vocês encontram no YouTube, no canal do próprio STF. E vocês assistirem a fala do subprocurador-geral da República, né, o doutor Adriano, vocês vão se arrepiar, com certeza, como eu me arrepiei. Ele vai nos dizer que nós, brasileiros, somos fruto de um estupro de raças. Vocês conseguem sentir a força, o peso que tem essa fala? Somos fruto de um estupro de raças. Os negros africanos, eles não foram convidados para trabalhar no Brasil, colônia. Eles foram arrancados das suas raízes para serem escravizados no solo brasileiro. Então, essas pessoas deixaram famílias para trás, deixaram toda uma cultura, toda uma forma de viver. E aqui, nosso solo, com pouco que puderam trazer, notadamente em sua memória, porque as religiões de matriz africana, inclusive, são religiões que são passadas utilizando-se da oralidade, diferentemente da religião católica, que nós temos a Bíblia, né? Então, ele se vale da oralidade, então vai passando de geração em geração. E para não se perder, né, nós temos, logicamente, algumas mudanças
como nós tínhamos Mãe Estela de Oxóssi, né, que quando ela disse que não deveríamos jogar garrafas plásticas, né, produtos plásticos nos oceanos, nos mares, no dia da festa de Iemanjá, ou na hora de fazer uma oferenda, né? A rainha do mar. Por quê? Porque polui, né? Polui o fundo dos oceanos, dos mares. Então, passou-se o quê? A substituir por produto biodegradável. Mas percebam que essa mudança se deu de dentro para fora, ou seja, pessoas da própria religião propondo essa mudança, essa adequação, e não o Estado impondo que essas religiões fizessem essa modificação. É o mesmo que acontece aqui. O Estado ele não tem como impor às religiões de matriz africana, e notadamente, tão somente às religiões de matriz africana, que elas deixem de realizar a sacralização de animais. Eles não têm como fazer isso. Inclusive, se fosse para proibir, teria que proibir a todas as religiões, e não somente as religiões de matriz africana. Concordam comigo? Então, percebam que essa temática, de fato, ela é bastante complexa, ela abre espaço para várias discussões, e inclusive me coloco aqui à disposição de vocês. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, que vocês tenham aprendido um pouco, né, aquilo que vocês não sabiam, que vocês tenham aprendido, e aquilo que vocês até mesmo já sabiam, mas puderam aprimorar. É justamente isso o nosso objetivo aqui. O meu muito obrigada. Deixo aqui para vocês o meu Instagram, né, o @doutora Laura Cecília Braz. Podem ir lá, eu me considero uma pessoa bastante disponível, então vocês serão todos e todas muito bem-vindos. Muito obrigada, um super beijo e bons estudos.